se acontece aqui. Aqui mostra que está começando agora. Aí, pronto. Senhoras e Pronto. senhores, nosso boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Diálogos Logísticos. Essa noite recebendo com muita honra o professor José Aurélio Rubio, que é professor do Instituto Federal Goiano, que aceitou o nosso convite com muita generosidade, com muita doação aí do seu tempo em transmitir um pouco dos seus conhecimentos para os nossos alunos. Quero agradecer aqui a presença de todos os colegas do Instituto Federal do Acre, os professores, os alunos do Instituto Federal do Acre, os colegas professores do Instituto Federal do Ceará, que estão também com a gente, e os alunos do Instituto Federal do Paraná, que também estão acompanhando esse diálogos logísticos na noite de hoje. Professor José Aurélio, a gente sempre começa os nossos diálogos logísticos, primeiro agradecendo mais uma vez a generosidade e disponibilidade, pedindo para o convidado se apresentar, contar um pouquinho da sua trajetória acadêmica, da sua trajetória profissional. Conta um pouquinho para a galera quem é o José Aurélio. Muito boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado mais uma vez pela participação. E o professor José Aurélio, ele é um professor que está no Instituto Federal Goiano desde 2002, onde eu passei por todas as fases, de prestador de serviço, de professor substituto, de até prestar o concurso efetivo, e hoje completando praticamente 19 anos de professor no Instituto Federal. Eu sou oriundo de São Paulo, estou em Goiás há 20 anos e devo todo o meu sucesso profissional praticamente à oportunidade de ter conhecido o Instituto Federal Goiano, o antigo Cefet, como era chamado aqui em Rio Verde, e me abriu muitas oportunidades, tanto pessoais como profissionais. A minha formação é em administração, onde eu me formei no interior de São Paulo, numa cidade chamada Americana, e depois eu vim fazer o mestrado na parte de extensão rural, que é onde eu me identifico muito com o meu desenvolvimento de atividades na Universidade Federal de Viçosa. Atualmente, eu ministro diversas disciplinas da área de administração e o meu foco principal está justamente nas questões ambientais. Eu tenho atuado muito com a questão da logística reversa, dentro da disciplina de administração de materiais e logística, que para nós é uma disciplina toda integrada, ela não é separada, e tenho feito outras disciplinas que sempre envolvem, não só disciplinas, como palestras também nesse sentido. Esse meu interesse pelas questões socioambientais, ela já vem desde 2010, onde, por meio de projetos de extensão rural, eu fui vendo a carência que a gente tem, principalmente no município de Rio Verde, que, embora seja um município extremamente pujante, Rio Verde é uma cidade de 230 mil habitantes, inserida no sudoeste goiano. Eu vou abrir rapidinho o slide aqui para vocês terem uma noção de espaço, né? Só um momentinho aqui. Vamos torcer para que seja rápido aqui. Já está aparecendo, professor. Todos vendo o mapa? Sim. Então, Rio Verde, né, está no estado de Goiás, na região sudoeste, bem aqui no cantinho, logisticamente falando, num ponto muito estratégico, porque a gente está praticamente a 1.000 quilômetros de 80% do Brasil, ou seja, num raio de 1.000 quilômetros, você consegue atingir 80% do Brasil. Tá certo? Nós estamos muito próximo de Uberlândia, que é onde estão localizados os maiores centros de distribuição de muitas empresas, justamente por conta da sua localização geográfica. Quando a gente olha no mapa de Goiás, né, Rio Verde vai estar aqui, bem no cantinho esquerdo, aqui, que é a região sudoeste. Uma região que, quando a gente vê a foto, ela tem esse horizonte fantástico. Isso é uma foto tirada há alguns anos atrás, na época do verão mesmo, aqui, quando a gente se depara com o verão. Isso é uma foto às 8 horas da noite,
e dá para você ter uma percepção, né? Uma região plana, quente, e como a gente fala, eu costumo comparar Rio Verde, uma cidade como essa semente daqui, né? Esse cacho de sementes. É uma cidade muito acolhedora, que sempre cabe mais um. O Charles que o diga, o mais novo rioverdense acolhido aqui. E é uma cidade muito grata, muito gratificante de morar, pelas oportunidades de emprego, de estudo, enfim, uma cidade fantástica, que muitas vezes Rio Verde é conhecida só pelo agronegócio. Realmente, nós somos uma cidade muito significativa no agronegócio. Estudos têm apontado que pelo menos 5% de tudo que é exportado no Brasil sai da cidade de Rio Verde, por meio de cooperativas, por meio de grandes propriedades rurais, enfim, uma cidade que se destaca muito nessas questões de logística, de distribuição. Então, essa é a nossa cidade de Rio Verde, que eu poderia ficar falando a noite inteira aqui e não terminaria de colocar tantos pontos positivos. E, claro, também tem seus pontos negativos, como toda cidade que está em seu franco desenvolvimento. Bom, pessoal, por que eu sempre oriento os alunos, eu gosto muito de falar, né? Por que estudar logística reversa? A maioria dos alunos, a maioria de muitas disciplinas de oferta logística, eles trabalham nesse sistema. O sistema que a gente fala convencional, onde tem a indústria, que tem toda uma logística, que passa para os seus distribuidores, que distribui para o seu comércio, né? Vamos falar dos seus produtos embalados, né? Eu vou dar um destaque para produtos embalados, justamente por conta da logística reversa, e termina na satisfação do consumidor. Ou seja, o conceito tradicional de logística, ele para ali. Chegou no cliente, muito obrigado, nossa parte está feita, vamos começar tudo de novo. O problema é este, é que os consumidores, né, e nesses consumidores, eu queria colocar vocês e eu. Eu vou colocar todos nós, para não dizer que eu também sou supra-sumo, mas eu vou mostrar depois o quanto que a sociedade hoje se engana com os conceitos de logística reversa. O que acontece? Nós, consumidores, acabamos consumindo tudo que vem dentro das embalagens e depois a gente faz o que com essas embalagens, né? Eu peguei esse produto, essa foto de produtos de limpeza, porque me chama muita atenção isso. Nós compramos inúmeros produtos para manter os nossos lares limpos, né? Isso hoje tem uma gama de produtos fantásticos. Acredito que na casa de vocês não vai faltar produto de limpeza. E é esse que começa o problema. A gente pega todas essas embalagens, seja de produto de limpeza, ou seja de produtos comestíveis, e joga para onde? Para o lixo. A maioria da população joga literalmente no lixo. Bom, professor, eu queria que jogasse onde? O problema é que o lixo, o pessoal que sai da nossa casa e das indústrias, não vamos também deixar, né? Nós vamos falar que esse lixo sai de todo mundo que a gente colocou lá atrás nessa foto. É o lixo que sai da indústria, dos distribuidores, do comércio e de nós, consumidores. Esse lixo, pessoal, ele acaba tendo alguns destinos impressionantes. O primeiro dele é quando tem uma cidade que dispõe de aterros sanitários. Pessoal, a gente muitas vezes usa o termo lixão e aterro sanitário. Existe uma diferença técnica que eu rapidamente vou colocar, não vou entrar no ponto-chave da questão, porque é muito longa essa discussão. Mas a gente costuma dizer que aterro sanitário é aquele local que é despejado todo o resíduo orgânico e resíduo sólido das residências e das indústrias, mas que tem um certo controle por parte da empresa que gerencia. Ou seja, quando se joga todo o resíduo, não exala cheiro, não tem problema, não causa impacto negativo ao meio ambiente, ninguém vai catar resíduo lá para poder comercializar, enfim, um ambiente controlado, raramente encontrado no Brasil. O que muitas vezes a gente encontra, pessoal, são os famosos lixões, onde a gente vê com frequência na televisão todos aqueles resíduos e pessoas tentando tirar a sua sobrevivência da venda de resíduos recicláveis. E o mais curioso, pessoal, tem muitas famílias no Brasil que vivem esse desperdício de resíduos sólidos recicláveis, vivem do desperdício.
claro que não tem uma vida digna, mas ainda consegue, né, como se diz assim, conseguem sobreviver. E tem gente ainda que olha uma foto dessa e ainda tem a cara de pau de falar, ainda bem que tem lixo para essas pessoas poderem comer. E pouca vergonha, né? Isso aqui deveria ser terminantemente proibido no mundo, né? Mas a gente convive ainda muito bem com essa questão no Brasil, pelo menos em parte do Brasil. O outro local que vai, pessoal, é muitas vezes para os rios, para as lagoas. Eu peguei essa foto aqui do Rio de Janeiro, né, da Lagoa Rodrigo, porque eu quis mostrar assim, né? Aqui em Rio Verde, acho que também no Acre, no Ceará, nas outras cidades não tem esse problema, não, né? O lixo da cidade não chega em nenhum rio, né? É só o Rio de Janeiro que tem esse problema. Aqui em Rio Verde, a gente fala que não vai para nenhum rio. Acredito que no Acre vocês também devem falar a mesma coisa. Não, aqui é tudo controlado. É só no rio. E aqui começam os problemas, pessoal, que a gente fala. Olha o lixo, olha aquele consumo que a gente fez e o que está gerando tudo isso. O pior de tudo, pessoal, é quando a gente vê todos aqueles resíduos jogados em qualquer lugar. Não tem nem como você definir o lugar, né? Não é lixão, não é aterro sanitário, não é rio, lago, lagoa, é em qualquer lugar, na beira da estrada, no primeiro lote baldio que a gente tem, porque às vezes é mais cômodo, né, do que a gente levar um lugar adequado, a gente joga no lote baldio. Professor, desculpa atrapalhar, entrar sem áudio. Sem áudio? Aqui tá normal. O pessoal no chat aqui tá dizendo que tá... Tô ouvindo bem também. Aqui também tá normal. Tá normal também. Eu também estou escutando bem, eu também estou escutando normal. Perfeito. Então, tem alguém com problema próprio aí. Que susto! Né? Podemos continuar, então? Sai de novo. Ou sai e entra de novo. Sim, professor, por favor. Pode continuar. Beleza. E o problema, pessoal, é quando é jogado, né, em qualquer lugar, causando inúmeros problemas para a saúde da população, que acaba tendo que conviver com esse problema do resíduo jogado, das embalagens jogadas, enfim, sem critério nenhum, sem, como diz assim, fazendo parte do nosso dia a dia, tá certo? Bom, o que acontece, pessoal, é que, nesse momento, os empresários, eles acham bom demais essa questão, porque fica fácil resolver isso daí, né? Eu produzo, entrego para o meu cliente, ele fica satisfeito, e o problema não é mais meu, né? Como muitos empresários, nunca vou generalizar todos, mas como muitos empresários falam, o problema não é meu, eu fiz a minha parte, botei o produto na caixinha, na latinha, no plástico, e agora vai para frente. O que acontece é que quando termina aquele ciclo que você viu naqueles slides anteriores, todas aquelas embalagens que são produzidas, que a gente acaba consumindo, ele acaba virando problema da administração pública. Eu coloquei essa foto dessa pomba fazendo um ninho em cima de um fio, porque é mais ou menos assim que a administração pública da maioria dos municípios tem. Eles têm que gastar tanto dinheiro, que muitas vezes eles não têm, para resolver aquele problema que vocês viram nos slides anteriores. Ou seja, gastando muito e muito dinheiro com coisas que não deveria ser só responsabilidade da administração pública, e vocês vão ver porque não é só da administração pública, e que não sobra dinheiro nem com essa coitada dessa pomba, né? Ela tem que procurar um lugar para poder sobreviver, porque não tem recurso para poder fazer mais. Pior que essa situação precária da administração pública, representada por a coitada dessa pomba, é parte da sociedade. E fica com essa cara de cachorro que caiu da mudança. Vocês olharam bem essa foto, né? Tem um cachorrinho que um dia encontrei na rua que eu fiquei me perguntando o que ele procura, né? E é assim que muitas vezes nós somos representados pela sociedade. A gente paga tanto imposto e parece que não resolve absolutamente nada. Aquelas fotos anteriores continuam acontecendo com a mesma frequência, com a mesma velocidade. Os problemas vão continuando. Os empresários satisfeitos, a administração pública cada vez sem recursos para poder dar conta de tudo, e a sociedade continua naquela mesmice com essa cara de coitado. O problema, pessoal, eu não aceito mais isso. E quando eu falo eu estou falando de professor José Aurélio. Eu não aceito mais isso. Um cara que estudou, um cara que buscou conhecimento
e que, sabendo de tudo isso, não é possível a gente continuar calado nessa situação. A minha sugestão de falar justamente sobre logística reversa, nesse momento que vocês fazem esse debate, é justamente para trazer o outro problema. Muitas vezes a gente estuda logística, mas a gente fica muito focado nos processos logísticos, nas tecnologias, nas modalidades de transporte, mas muitas vezes a gente não dá atenção o que tudo isso gera. Porque toda vez que você coloca produtos na casa do consumidor, o problema continua. Ou seja, a gente tem todos esses produtos embalados andando, mas não pode ser tratado dessa maneira. Esse conceito de pensar em logística só até a satisfação do consumidor, do meu ponto de vista, é um conceito um tanto quanto ultrapassado, porque a sociedade não pode se continuar convivendo com todos esses problemas gerados a partir do problema que a gente consome o produto. Eu sou da teoria, eu defendo a seguinte teoria, né? Tudo isso funciona muito bem, desde que todos esses atores pratiquem a reciclagem. É aqui onde eu falo. A logística reversa, pessoal, ela inclui esse elemento que muitos de nós, ainda com todo o conhecimento que a gente tem, a gente se recusa, e por inúmeros motivos, a gente se recusa a perceber e a tomar ações e decisões para que os produtos que a gente consuma possam ser reciclados. Isso, pessoal, é uma coisa que eu gostaria que ficasse para vocês pensarem hoje à noite, antes de dormir. O que você está fazendo com o lixo e os resíduos que você gera? Pensem nisso, porque, pessoal, é muito complexo o ambiente que nós estamos vivendo. E o pior de tudo, isso daí, essa questão, esse tipo de comportamento, a gente tem que mudar. E o lugar que, de repente, é mais fácil de mudar são justamente nas instituições de ensino que têm por obrigação mostrar isso aos seus alunos e praticar dentro dos seus ambientes de trabalho. Toda instituição de educação, toda, assim como toda administração pública, seja federal, municipal, estadual, ela tem por obrigação cuidar do seu resíduo. Todo ser humano, todo consumidor tem por obrigação cuidar do seu resíduo. E por que eu falo que a gente tem por obrigação? Porque será que a gente ainda tem que perguntar para alguém, será que tem algum problema jogar alguma coisa no meio ambiente? Né? Será que ainda tem algum ser humano que acredita que descartar o lixo de qualquer maneira não tem problema nenhum? Eu não acredito, não. O que eu penso que é mais cômodo fingir que não sabe do que colocar em prática. Porque praticar reciclagem, pessoal, eu vou falar para vocês, não é muito fácil, não. É complicado. Eu pratico reciclagem na minha casa desde 2005. Até 2005, o pessoal não tinha muita questão, não tinha muita atenção sobre isso. Não me atentava. A partir de 2005, eu comecei a me atentar a essas questões. Me chamou muita atenção quando os meus filhos tinham estudado, né, estudavam numa escola, e eles estiveram na aula de meio ambiente. E eu tinha me formado há 15 anos atrás e nunca, na minha universidade, tinha sido abordado a questão de reciclagem. Bom, mas daquilo fazia muito tempo também, né, pessoal? Era 1990, ninguém estava muito preocupado com isso. E, de repente, as coisas começaram a se tornar preocupantes. Ou seja, o grande objetivo da logística reversa é fazer com que toda a cadeia de logística envolva esse trabalho. Consumidor, cliente, você tem que ser responsável pelo que você produz. E de onde que eu tiro essa definição? Não fui eu que inventei, pessoal. Essa definição de logística reversa, ela vem de uma lei criada em 2010. Pessoal, estou falando em 2010, já tem 11 anos que tem essa lei, que é a lei que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Pessoal, essa lei, ela é uma das leis, em termos de meio ambiente, das mais modernas do mundo. Acredite, em 2010, quem pensou em estabelecer a lei de política de resíduos sólidos foi muito rica. Aliás, tem muitos especialistas que dizem, o problema é que a lei é tão sofisticada que é isso que muitas vezes leva muitos empresários a burlar essa lei
porque eles dizem que é muito difícil cumprir essa lei. Bom, toda lei, pessoal, vem para colocar ordem no comportamento de uma sociedade. A lei de resíduos sólidos, ela é muito rigorosa, mas ela não está pedindo nada demais. E num dos seus parágrafos, né, no início da legislação, depois, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar na internet, é muito facinho você baixar essa lei e dar uma lidinha nela, fica também como uma lição de casa, né? Procure conhecer melhor o que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, porque ela é quem determina o conceito de logística de reversa como um instrumento de desenvolvimento econômico e social, caracterizado por um conjunto de ações, tá vendo? Conjunto de procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta, restituição de resíduos sólidos no setor empresarial para reaproveitamento em ciclos produtivos e que a sua destinação final ambientalmente adequada. Isso é logística reversa. Ou seja, é essa latinha de refrigerante, essa garrafa de produto que você consumiu, que as empresas consumiram, que os órgãos públicos consumiram, ao descartá-la, ele tem que ter a preocupação: será que ela vai ser realmente ter um destino adequado? Ou ela vai para um lixão, vai para um aterro, vai para um rio, para uma lagoa, ou vai para qualquer lugar? Nós temos que parar para pensar muito bem nisso, pessoal. É responsabilidade de todos nós. A gente costuma dizer que logística reversa nada mais é do que exigir de todos os atores da sociedade, inclusive nós, que respeitem e cumpram a lei 12.305 de 2010. Ou seja, a nós cabe cumprir a lei. Eu fico curioso como a gente, né, pelo menos a grande maioria de nós, espero que vocês, né, que estão participando dessa palestra, eu sei que vocês respeitam muitas leis. Eu sei que vocês respeitam leis de semáforo, quando está vermelho você para o carro, quando está amarelo você presta atenção, quando está verde você segue. Eu acredito que vocês devem também respeitar a lei de não dirigir alcoolizado, eu acredito que essa lei... Enfim, eu estou citando só essas leis, mas a gente respeita um monte de leis no dia a dia. A Lei 12.305 é só mais uma, pessoal, que a gente deve respeitar para tornar a nossa sociedade melhor habitável, melhor convivência. Por quê, pessoal? Dentro da lei, o capítulo 1 diz bem claro naquela lei: estão sujeitas à observância da lei as pessoas físicas. Não é só a empresa, não. Ele deixa bem claro: as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos. Pessoal, nós somos responsáveis direto pela geração de resíduos sólidos. A nossa casa gera muito resíduo sólido. E essas ações têm que se desenvolver a uma gestão integrada ao gerenciamento de resíduos sólidos. Ou seja, pessoal, quantas propagandas na televisão, todo mundo já tem noção do que é fazer uma geração correta de resíduos sólidos, mas por que a gente ainda gasta tanto dinheiro, a administração pública gasta tanto dinheiro, tantos problemas ambientais sobre esse tema, né? Vamos só nos atender a esse tema, se todo mundo já conhece esses quesitos. A gente também avança mais um pouquinho no capítulo 2, né? O artigo 3º, ele diz o seguinte: para efeitos desta lei, entende-se por acordo setorial que deve ser firmado poder público. Olha, a gente aí, pessoal, nós somos poder público, Instituto Federal, uma instituição pública, junto com os fabricantes, aqueles que nos fornecem produtos, aos importadores, aos distribuidores, comerciantes, a responsabilidade compartilhada. Pessoal, a logística reversa se resume exatamente nisso. O resíduo que a gente gera, a gente tem que compartilhar. Não é problema da administração pública, ou seja, eu simplesmente jogo no lixo e a administração pública que se vire com isso daí. Não, pessoal, eu não estou aqui tentando proteger nenhum prefeito, ninguém. Eu apenas estou mostrando para vocês, cabe a nós brasileiros, e aqueles que moram no Brasil, a respeitar essa lei e saber que nós temos que compartilhar as responsabilidades sobre a vida útil dos produtos, porque isso é logística reversa.
Vocês perceberam que agora, que quando a gente estuda logística, o conceito de logística ele avança muito mais? Isso é um conceito moderno, pessoal. Isso não inventou para prejudicar a vida de ninguém. Isso fez com que todo mundo assumisse o compromisso, porque as manchetes nos jornais, as reportagens estão nítidas todos os dias. Tem hora que a gente até fala, mas de novo vai falar isso? De novo a gente vai falar que houve uma cidade que teve alagamento por conta de resíduos sólidos, entupimento de galerias pluviais. De novo nós vamos ter que falar de dengue. De novo nós vamos ter que falar de dengue, porque o lixo jogado de qualquer maneira na rua, o mosquito procriou. Então, pessoal, a logística reversa vem nesse sentido. E quando ela define logística reversa, responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida, pessoal, porque quando você toma um suco, naquela caixinha de suco, numa garrafa plástica, numa garrafa de vidro, pessoal, a garrafa, a embalagem não acabou. O ciclo de vida dos produtos ainda continua. Você consumiu um produto, mas o produto compreende a embalagem também. Quando você compra um suco, você não comprou só o líquido, você comprou o líquido e a embalagem. Então, a vida do produto suco, ele continua. E aí a responsabilidade compartilhada deixa bem claro na lei. São atribuições individuais encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores, consumidores e dos consumidores, pessoal. Eu queria deixar bem claro isso, e por que eu estou batendo nessa tecla de consumidores? Porque, pessoal, assim como eu tirei a bunda da cadeira em algum momento da minha vida e falei, eu vou cumprir a lei e vou exigir de que as pessoas cumpram a lei, é aí que cabe as instituições de ensino, é aí que cabe um aluno que está estudando um curso técnico, um curso superior, é aí que cabe a responsabilidade pela cidadania de você poder praticar o que é de direito de todos. Ou vocês, né, ou tem algum de vocês que, porventura, se sente satisfeito quando você sai na rua ou na escola, você vê que está tudo sujo e imundo, e você reclama, mas que pouca vergonha, ninguém limpou isso aqui. Olha, não é nem para limpar mesmo. Por que limpou? Porque está sujo. Então, a logística reversa, ela vem para mudar um comportamento das pessoas, sejam dos empresários, nos seus diversos níveis, seja dos estudantes que estão aprendendo logística como um recurso fundamental para dar sustentabilidade e que o produto saia lá do fabricante para chegar no consumidor. Então, a lei veio com esse sentido. Todo mundo tem que compartilhar essas questões. Ou seja, a gente tira uma conclusão de tudo isso, né? Você também é responsável pelos resíduos sólidos que você produz. E do mesmo jeito que você é responsável, a logística reversa diz, você é responsável e você tem que cobrar daqueles que estão produzindo. Então, enquanto você é um aluno do curso técnico, quando você estuda logística, quando você estuda logística reversa, agora acabaram-se, o que a gente fala, acabaram-se, né, desculpas de você não fazer nada. Porque eu costumo dizer para os meus alunos, para as pessoas que participam das minhas palestras, dizer o seguinte, bom, pessoal, até o dia de hoje você não sabia, só que agora você sabe. Né? Eu, pelo menos, dei algumas indicações do que vem a ser a logística, né? E o quanto ela é importante na vida de uma sociedade desenvolvida ou em desenvolvimento. Porque é muito cômodo a gente reclamar. Mas e você? O que está fazendo? A empresa que você trabalha, né? E todo esse conhecimento que você está aprendendo, que está colocando, vai fazer o que com ele? Né? Só vai parar no sistema tradicional de logística? Não, pessoal, a gente tem que ter maior responsabilidade. A logística reversa, ela é um tanto quanto difícil de aceitar, porque envolve a gente, não tem mais como a gente culpar os outros. É como eu, pessoal, a partir do momento que eu compreendi esses conceitos, eu tive que começar a praticar, porque não adianta só eu estudar nos livros, as teorias, se eu não colocar em prática. Ou seja, e cobrar daqueles meus que colocam em prática. É uma nova realidade, pessoal, que o Brasil ainda está patinando. Então, para vocês terem uma ideia da importância da logística reversa, e como ela é complexa, e como muitas vezes ela não é valorizada, e nem a própria sociedade valoriza, quando essa lei foi colocada em 2010,
Um dos objetivos, era acabar com os lixões, principalmente com os lixões. Eles deram 10 anos de prazo, pessoal, 10 anos de prazo para que todos os municípios acabassem com com os lixões. Eles deram 10 anos para que colocassem em prática a logística reversa. Há 10 anos atrás, e todo prefeito, todo administrador público que assume uma administração pública, ele sabe que ele tem que fazer isso, pessoal. Ele sabe. O problema é que muitas vezes ele não tem dinheiro, e com um pouco de sorte, ele vai levando, como a gente usa uma expressão, que não sei se vocês conhecem, mas a gente, muitos administradores públicos empurram com a barriga. E quando passam-se 4 anos, cai no colo do outro prefeito esse problema. Só que agora, pessoal, mesmo com as mazelas que a gente tem no Ministério do Meio Ambiente, os prazos estão praticamente esgotados. Ou seja, os prefeitos atuais, os administradores atuais, eles vão ter que resolver, eles têm que implantar sistemas que, pelo menos, minimizem os impactos ambientais do destino dos lixões. Ou seja, é o mesmo que dizer, os lixões vão ter que desaparecer e os aterros sanitários não vão ser mais um local de porta aberta que se joga de tudo e a qualquer hora e de qualquer forma. A ideia é que tenha os aterros sanitários, porque, infelizmente, pessoal, em muitos municípios não dá para se reciclar tudo. A logística reversa não consegue trabalhar no seu 100%, mas se você consegue no município, pelo menos começar com 10%, com 20%, em prazo de alguns anos você consegue chegar beirando seus 90%, porque isso é uma cultura que se vai buscando soluções. Ou seja, hoje você tem, dentro da logística reversa, de repente, embalagens de papelão e plástico é de fato solução. Mas, de repente, dentro da logística reversa, aqueles produtos que são embalados em isopor, é praticamente um problema extremamente grande. E as empresas que produzem o isopor estão deitando e rolando, pelo menos na América Latina, onde eles ainda são permitidos. Muitos países da Europa e Estados Unidos, eles já estão, a grande maioria, já deram prazos para banir, dentro da logística reversa, embalagens com isopor. Por quê? Porque é muito mais barato para o empreendedor, para o empresário, embalar um produto no isopor para evitar problemas de danos no aparelho, do que fazer com papelão reciclado. Então, vocês perceberam como a logística reversa, ela põe limites, ela fala assim, opa, espera um pouquinho, empresário, você quer vender o seu produto, mas você tem que estar atento que ele deve ser embalado e construído com muitos materiais que possam ser reciclados. Indústria automobilística, pessoal, e a parte de informática, mas eu só vou dar um dado para vocês, a indústria automobilística, 30% da grande maioria dos automóveis de passeio é constituído com plástico reciclado e quase que 80% com alumínio reciclado. Isso, além de trazer um benefício ambiental muito grande, proposto pela logística reversa, ele também barateia o custo, porque entre você explorar alumínio, fazer uma produção de florestas para você gerar madeira, para depois virar celulose, o custo é muito caro. Então, a logística reversa ela também não é só uma questão de unir e exigir. Não, ela está fazendo que as pessoas entendam que o reciclar consegue hoje, pessoal, colocar um custo de produção menor, sem contar o quanto que vai diminuir de impacto negativo ambiental dentro do sistema no mundo. Quando eu coloquei o tema da palestra, eu já estou me aproximando do final da apresentação, para a gente abrir para os debates, pessoal. O tema da palestra eu tinha colocado lá no primeiro slide, que acabou passando um pouco batido, porque eu já entrei no slide seguinte. Eu coloquei desafios e oportunidades para um desenvolvimento sustentável. Por que que eu gosto muito desse tema, Logística reversa, ele tem desafio e oportunidade. Bom, até agora eu falei dos desafios. É desafiador praticar logística reversa, pessoal. É desafiador. Até risco de vida a gente corre,
porque experimentem, né? Mas não vou nem falar assim, né? Não vou falar para vocês sair fazendo, porque você pode correr risco de vida, como eu já corri várias vezes, né? Experimentem quando você vê alguém que joga o lixo de maneira inadequada na rua ou no terreno do lado, você pegar aquele mesmo lixo que o cara jogou, você bater na porta da casa do cidadão e devolver para ele e falar: ô, meu amigo, é o seguinte, esse lixo você não pode jogar na calçada, você não pode jogar em terreno baldio, porque ele tem que ser jogado num lugar adequado. Bom, pessoal, as experiências que eu tive quando eu coloquei isso em prática, elas foram desafiadoras mesmo. Eu sou campeão em corrida de 200 metros sem respirar, porque muitas vezes o pessoal sai correndo atrás de você, querendo te bater, né? Eu sou um ciclista que ando muito de bicicleta pela cidade, adoro fazer trilha, e se me perguntarem por que você aprendeu a andar de bicicleta, porque na hora de sair correndo, quando a gente pede para que alguém pratique a logística reversa, muitas vezes você tem que sair correndo mais do que o outro. E o ciclismo é muito bom para isso. Tá? Quando eu coloco, esses são os desafios, e quando eu coloco oportunidades, pessoal, e aí eu queria colocar as oportunidades agora, nesse momento, apenas direcionadas para as instituições de ensino, dos professores que estão aqui assistindo, como uma oportunidade muito grande de a gente abordar a logística reversa com a seguinte ideia: dá para se implantar projetos de ensino, pesquisa e extensão fantásticos. Façam uma análise nos campos de vocês, a quantidade de estudos que tem sido feito nesse sentido. Se você achar que o número está significativo, muito bom, amplie. Mas se você acha que os números ainda são pequenos, veja a oportunidade de você aumentar os níveis de pesquisa, de extensão, de ensino, com o tema voltado para a logística reversa. São pesquisas fantásticas, porque apresentam resultados, apresentam problemas que cabe à administração pública, cabe aos institutos federais a propor soluções. É para isso que a gente forma cidadão, é para isso que a gente educa as pessoas, a gente ensina, a gente transfere conhecimento, justamente para quê? Para serem colocados em prática, não apenas uma teoria que fica só a favor dos empresários. Outra oportunidade que eu vejo é que é possível a gente implantar projetos de geração de trabalho e renda, principalmente com fomento de organizações associativas. Quando eu uso esse termo, pessoal, hoje a legislação, quando a gente se aprimora, a legislação deixa bem claro que toda a logística reversa ela deve ser realizada por associações ou cooperativas daquelas pessoas que vivem da coleta dos resíduos. Agora, não vou chamar de lixo, pessoal, porque é muito errôneo quando a gente fala cata lixo. Não, ninguém cata lixo. As pessoas catam resíduos sólidos recicláveis, na sua grande maioria. A caixinha de papelão, ou a caixinha plástica, ou a caixinha de alumínio, ou a lata, ou o vidro, pessoal, eles são resíduos recicláveis. Tudo se recicla. Então, quando isso é compartilhado, a gente assume o compartilhamento, a gente coloca para que essas pessoas possam coletar de uma maneira mais adequada, como eu faço aqui na minha casa, como muitas outras pessoas fazem. A gente não coloca o resíduo orgânico, aquele que hoje, infelizmente, nem tudo eu consigo fazer aqui em casa, né? Eu não tenho como fazer muitas vezes o papel do guardanapo, o papel de higiene pessoal. Tem muitos produtos que não tem jeito de você reciclar eles na sua casa, né? Então, você coloca separado. E quando você faz isso, você está auxiliando uma pessoa que já está numa situação precária e você, de repente, pode auxiliá-lo na geração de trabalho e renda. Os institutos hoje têm um universo de professores extremamente capacitados, alunos extremamente dedicados, que, com certeza, têm capacidade, têm condições de auxiliar na implantação de projetos desse nível, nessa linha de pesquisa. Porque, muitas vezes, só está se desenvolvendo um projeto para os grandes produtores, mas está se esquecendo que tem uma parcela da sociedade, tem uma lei a ser cumprida também. Uma outra oportunidade, pessoal, a gente que está envolvido, eu como estou muito envolvido com essas questões de logística reversa, eu tenho visto muitos editais de fomento, principalmente pelo Ministério Público, porque, por mais que a gente ouça falar do Ministério Público, isso, aquilo, a grande maioria das cidades brasileiras tem um Ministério Público muito atuantes, e eles têm por obrigação a exigir
que as empresas que estão nos seus municípios, na área onde eles atuam, cumpram as leis. Não é só, né? Hoje, a grande maioria dos municípios brasileiros tem uma legislação ambiental que, para poder abrir uma empresa, a questão ambiental está muito grande. E a questão ambiental é justamente o cumprimento daquela lei. Então, hoje tem muita empresa que está sendo autuada por conta do Ministério Público, que, de repente, cometem crimes ambientais, e estão tendo que pagar multas. E hoje, muitos ministérios públicos de muitas cidades estão revertendo essas multas num termo que a gente chama, que é termo de ajuste de conduta. É muito comum na área de meio ambiente, eu vou falar pela área de meio ambiente, onde eu tenho mais contato, onde muitas multas, em vez de serem pagas com o intuito simplesmente de um valor em dinheiro ser direcionado para o município, para ser compartilhado, para ser investido em qualquer área, hoje o Ministério Público exige, se você causou um dano ambiental, aquele termo de ajuste de conduta, aquela multa, ela vai ser revertida exatamente em projetos ambientais. E aí, pessoal, é a grande dificuldade, existe uma oportunidade muito grande, porque muitas vezes as pessoas, né, existe o dinheiro para poder fomentar isso, mas não existem projetos, né? Projetos simples, né? Implantar uma cooperativa de reciclagem, uma associação de reciclagem, não é dos mais complexos também. E muitas vezes, por falta de projeto, por falta de conhecimento, muitas vezes, as pessoas, acaba que o dinheiro é revertido de maneira inadequada. Uma outra forma de oportunidade, pessoal, experimente trabalhar com voluntariado, para você compreender a realidade, né? Quando eu falo trabalhar voluntariado, trabalhe na sua casa como voluntário em recolher os resíduos sólidos que você recolhe, que você junta, e experimente levar, né, para um lugar adequado, que você tenha certeza que aquele resíduo ele está indo, né, o ciclo de vida dele tem chance de ser completado com uma reciclagem. Trabalhe isso como voluntariado, porque se você só for querer trabalhar com logística reversa, se você receber o dinheiro, receber um pagamento a favor, eu acho muito difícil. Na vida, pessoal, muitos de nós temos que desenvolver atividades como voluntário, como iniciativa própria, porque não é só dinheiro que pode movimentar a gente, é ter iniciativas. Assim como eu estou voluntário neste momento aqui, e agradeço mais uma vez a oportunidade de levar esse tema para as pessoas, eu também convido as pessoas, procurem também ser voluntários, principalmente com temas com a logística reversa. Outro termo que eu costumo deixar bem claro é praticar logística reversa, pessoal, resume-se nessas palavrinhas, né? É praticar cidadania. Do mesmo jeito que você pratica a cidadania, você exige a cidadania que os outros tenham com você, por que não também praticar a logística reversa como mais uma ação e uma obrigação de você, brasileiro, enquanto cidadão? Porque isso é uma mudança de cultura, é uma mudança de ação e uma mudança de comportamento que a gente vai levando. Eu espero que, nessa palestra, eu não sei nesse momento quantos alunos estão participando, quantos professores, mas se eu conseguir daqui, né, se dessa palestra a gente conseguir, pelo menos que 5 pessoas comprem a ideia, quando eu digo comprar, adquiram a ideia de se começar a pensar e colocar em prática a logística reversa como uma forma de conhecimento, como uma forma de atitude, eu posso dizer que a noite foi extremamente gratificante e eu posso dizer, valeu a pena eu me dedicar todas essas horas para preparar essa palestra e valeu a pena todo esse conhecimento que eu estou transferindo, essas experiências que eu estou transferindo para você, valeu a pena, tá ok? E o último slide, eu queria deixar um poema da Cora Coralina para vocês, e agora eu abro as perguntas. Cora Coralina é uma grande poeta falecida do estado de Goiás, onde ela, no seu conhecimento, na sua habilidade com as palavras, e no seu estilo de vida, ela dizia, eu sou a terra, eu sou a vida. Ela resumiu todas as questões ambientais nessa simples frase, a gente é a terra, a gente é a vida. Pessoal, muito obrigado, fico aberto agora para as perguntas sobre o tema. Professor Marco, professor José Aurélio, nosso muito obrigado pela
essa aula de gestão ambiental, essa aula sobre logística reversa e, principalmente, uma conscientização, né? Eu acho que foi uma grande aula de conscientização sobre a importância dos cuidados com a nossa pegada ecológica, né? Que se costuma dizer, o que a gente vai deixar para o planeta depois que nós partirmos. Eu só queria fazer um complemento, talvez, porque é interessante que o senhor comentou a questão da reciclagem, e eu, quando visito minha mãe lá no interior de São Paulo, no interior do Paraná, isso acontece muito, tem associações já estabelecidas, e minha mãe, no alto dos seus 86 anos, me puxa a orelha, não, isso aqui é reciclagem, isso aqui é ali, porque já se faz essa separação do lixo, que eu acho muito interessante, muito bacana. E aí eu queria, vou começar as perguntas, puxar as perguntas aqui, há toda uma questão também financeira, né, professor, em relação a essa reciclagem, né? Tem muita gente, como o senhor falou, que ganha, sobrevive com esse trabalho de reciclagem, não é isso? Sim, aí você tocou num tema interessante. Eu vou colocar um exemplo, né, de uma experiência profissional que eu tenho daqui de Rio Verde, mas também isso em outros municípios a gente constata. A reciclagem, pessoal, ela é responsabilidade nossa, mas também é responsabilidade, como eu coloquei, da administração pública e do quem gera os resíduos. E um fato que a gente observa no processo da logística reversa, quando a lei fomenta a geração de organizações associativas, é praticamente impossível elas serem autossustentáveis. Se o poder público não auxiliá-los no desenvolvimento das ações, é praticamente impossível. E quando eu falo isso, é uma forma fácil de fazer. Hoje, em todos os municípios brasileiros, cabe à administração pública resolver o problema da coleta dos resíduos, sejam orgânicos ou sólidos. Cabe a eles. Isso daí, a gente paga imposto para fazer isso. O problema, pessoal, é que eles coletam tudo isso e eles mesmos estão criando o problema dos lixões. A própria administração pública está criando o seu problema, está infringindo a lei. Quando a administração pública transfere parte dos seus recursos para fomentar a coleta seletiva, o que a gente está fazendo? O que a administração, uma prefeitura daquela cidade está fazendo? O dinheiro que ele ia pagar para um único empresário, e aí onde que eu falo, né? Porque se vocês pegarem na cidade de vocês, procurem saber, se descobrir, porque isso são informações, né, muitas vezes, totalmente sigilosas. Normalmente é uma empresa, um empresário, ou 2, 3 empresários que são os donos daquela empresa, que recebem todo o dinheiro da prefeitura para fazer a coleta e jogar no lixão e jogar a bomba no colo da prefeitura. Olha que loucura. A prefeitura paga com o dinheiro dos nossos impostos para beneficiar um pequeno grupo de empreendedores e com o nosso dinheiro. Você tem uma parcela da sociedade, porque todas as cidades, né, posso falar com convicção, todas as cidades do Brasil, eles têm a sua parcela de pessoas que vivem em vulnerabilidade. Quando você fomenta a criação de uma cooperativa ou de uma associação, cabe ao poder público transferir aqui parte daqueles recursos. Você não está aumentando as despesas de uma prefeitura. Em vez de você pagar R$1 milhão por mês para uma empresa, você pode muito bem falar, olha, eu vou te pagar 800 mil e 200 mil eu vou transferir para começar a fazer a coleta seletiva do nosso município. E aqueles 200 mil, a partir do momento que aqueles coletores começam a coletar os resíduos sólidos, eles começam a vender e eles começam a ter, hoje, um salário muito melhor. Hoje, em média, uma cooperativa, em média, pelo menos no estado de Goiás, das poucas cooperativas que estão em funcionamento já amadurecidas, elas foram constituídas com dinheiro da administração pública, proveniente de orçamento da prefeitura, proveniente com multas aplicadas ao meio ambiente, e hoje um cooperado numa cooperativa de reciclagem,
ele tira entre R$ 1.200 e R$ 1.500 em condições salubres, condições adequadas de trabalho, bem diferente que o cara está rolando o dia inteiro, revirando o lixo que a gente gerou para tentar ganhar R$ 200, R$ 300 no mês. Então, as cooperativas, elas requerem investimento nesse sentido. A administração pública tem que compartilhar, mas é um dinheiro que ela já gasta, é apenas praticar a logística reversa. Eu vou pedir para quem tiver pergunta colocar o nome no chat para a gente poder fazer uma coisa um pouco mais ordenada, e a gente começa por Átila. Átila, você faz a pergunta. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Minha pergunta é o seguinte: se a logística reversa fosse mais eficiente e presente nos dias atuais, teria um impacto positivo contra a pandemia que estamos vivendo nos dias de hoje? Bom, Átila, a sua pergunta é extremamente pertinente. Eu acredito que não, porque, inclusive, países desenvolvidos, onde a logística reversa é extremamente praticada, ela não poupou. Talvez auxiliaria em algumas situações, talvez menos pessoas contaminariam, principalmente as pessoas que são de vulnerabilidade, que estão tendo contato com produtos que, porventura, possam estar contaminados pelo tato. A Alemanha é um dos países que tem a logística reversa muito bem aplicada, Japão, Estados Unidos, mas o problema da pandemia ele foi causado por uma doença que até as últimas reportagens que eu venho acompanhando, ela vem de um vírus transmitido pelo morcego. Então, eu não tenho como te dizer, né? Eu sei que contribuiria, mas não evitaria a logística reversa. Essa é a minha opinião. Obrigado, professor. Perguntas? Quem gostaria de fazer perguntas? Vou aproveitar o professor José Aurélio. Boa noite. Sou Átila Souza, né? Mais um Átila aí na reunião, aqui do IFCE de Calcaia, Ceará. Aluno do 3º semestre do curso de Logística. Primeiramente, boa noite a todos, né? Ao professor também, professor Aurélio. E a minha pergunta seria com relação ao grande desafio que seria de nós como colaboradores, né, como empregados de uma empresa, né, demonstrar para os empresários, para os nossos patrões, essa necessidade, né, de colocar em prática a logística reversa. Eu digo isso, eu trabalho numa metalúrgica, certo? E eu tenho tentado pôr em prática todos os ensinamentos pelos quais os meus professores, né, estão colocando dentro do curso, né, de logística. Então, a logística reversa é um dos pontos principais que a gente vê, assim, de falha dentro da indústria. Né? Então, assim, como eu como colaborador, né, teria a minha participação para influenciar os grandes empresários, né, de uma forma geral, para que fosse posta em prática essa logística reversa. Átila, excelente pergunta, e eu vou usar uma frase que eu costumo utilizar com muita frequência nas minhas aulas. Uma caminhada se começa com o primeiro passo. Eu deixo para você refletir. Você pratica logística reversa em casa, você faz a coleta seletiva na sua casa, os resíduos sólidos na sua casa são gerados, você dá uma destinação adequada? Se sim, muito bem, você vai para o próximo passo. Às vezes a gente quer convencer todo mundo a fazer, mas eu acredito que, dando exemplo, é como a gente consegue mudar as pessoas, porque muitas vezes você simplesmente falar que é bom, mas ninguém viu você praticar. É como eu falo, eu me atrevo, eu tenho convicção que eu posso falar sobre esse assunto, porque eu pratico. Há tempos atrás, eu talvez não me atrevesse a fazer, porque talvez eu não tivesse experiência suficiente.
eu fazia parte daquela parte da sociedade que só cobrava. Hoje, eu pratico, então eu posso cobrar. Então, na sua empresa, eu vou te deixar a seguinte recomendação. Mostre o que você está fazendo, procure estudar onde é possível ganhar dinheiro, porque numa metalúrgica, do jeito que está o preço do aço, do ferro, como resíduo que muitas vezes está se descartando, e eu tenho certeza que na sua cidade ou numa cidade vizinha, esse resíduo pode ser comercializado e a hora que você mostrar que isso pode retornar como uma receita que pode ser aplicada em inúmeros fatores, o seu chefe, o seu patrão, o dono do negócio, ele vai se atentar a essa questão. Quando você mostrar para ele que os resíduos sólidos recicláveis podem ser comercializados e que eles geram uma renda, ele vai começar a entender que isso é viável. É porque muitas vezes o seu patrão acha que é muito mais prático jogar fora no lixo e dane-se, e não tem essa noção. Então, eu recomendo que você, primeiramente, se pratica muito que bem. Estude e comece a ver possibilidades e apresente isso para o seu chefe, ou seja, para alguém. Comece assim. De repente, você pode sugerir que participe de um curso ou palestras, enfim. Às vezes, a gente tem que conscientizar mais pessoas. Você pode ser o próximo conscientizador. E se porventura você não conseguir convencer, ou você vê que as pessoas não dão valor para o que você fala com o seu conhecimento adquirido na instituição de ensino, eu te recomendaria procurar uma outra empresa que desse mais valor no seu conhecimento. Somos responsáveis, né, inclusive, pelas empresas com as quais nós trabalhamos. Antes de passar para a Simone fazer a pergunta dela, a Fátima Xavier está perguntando aqui como a logística reversa de embalagens contribui para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Bom, Fátima, hoje muitas empresas, muitos produtores de diversos produtos que trabalham com embalagem plástica, com um tipo de embalagem para condicionar o seu produto, muitas grandes empresas hoje já têm essa conscientização da logística reversa e eles têm fomentado, São Paulo tem, Rio de Janeiro tem, Belo Horizonte, não consigo falar dos centros onde eu sei que tem as grandes empresas que geram, que consomem o plástico como embalagem. Elas têm feito muitas campanhas, investido muito dinheiro para auxiliar cooperativas de reciclagem, principalmente, para que o plástico dela, que muitas vezes ela não consegue rastrear até o final, mas ela tem transferido recursos para auxiliar quem possa fazer isso por ela. Porque muitas vezes, vou pegar um exemplo, os grandes fabricantes de bebida de refrigerante, vou pegar Coca-Cola e Antártica, que são duas empresas que vocês podem pesquisar e que têm um trabalho muito grande. Eles hoje, eles sabem do problema que eles causam com as embalagens plásticas, que é muito, muito grande, e hoje eles transferem uma parte significativa da receita deles, transferem para cooperativas de várias cidades para auxiliar com compra de equipamentos, de transporte, auxiliar logística dessas empresas de cooperativas e associações, para que possa ser coletado esse material e ser vendido de forma adequada. Então, hoje, a indústria de plástico tem feito isso muito bem, de vidro tem feito isso muito bem, só que, é o que a gente fala, o universo de consumo dessas embalagens é muito grande. Então, muitas vezes, ainda tem muito produtor, muito empresário que ainda não está se atentando. Só que as multas vão chegar, tá certo? As multas vão chegar. Mas tem muito trabalho, viu? Tem muita gente auxiliando. Existe a Associação Brasileira de Produtores de Plástico, tem muito recurso indo. Tá? Só para complementar, antes da próxima pergunta, existem hoje empresas, pessoal, muito interessantes que cuidam da logística reversa das grandes empresas. Tá? Então, vou pegar um exemplo. Tem uma empresa que eu conheço, que está atuando aqui em Rio Verde, ela se chama Bumera. A Bumera, ela é uma empresa, são pesquisadores, são professores, enfim, investidores, que eles
buscam essas cooperativas de reciclagem e dizem, se você comprovar que você vendeu tantas toneladas de plástico, você me mostrar a nota fiscal por quanto você vendeu, eles te pagam uma porcentagem daquela nota fiscal em investimento na cooperativa. Exemplo, se a cooperativa aqui de Rio Verde, a cooperativa de reciclagem aqui de Rio Verde, uma startup que vendeu R$ 1 milhão em plásticos, ou seja, ela mostrou que coletou PET, toda a variedade de plásticos, e ela vendeu para uma empresa de reciclagem, para um destino correto, e apresenta essa empresa para a empresa Bumera, que representa os produtores de plástico, elas estão pagando na faixa de 10%, de 8% a 10%. Só que não vem dinheiro vivo para a cooperativa, porque isso é muito complicado. Eles vão lá e falam assim, me digam o que vocês precisam de equipamento de segurança, o que vocês precisam de investimento. E eles transferem o dinheiro na mesma hora. Tá? Perfeito. Vamos encerrar. Infelizmente, por questão do tempo, vou ter que encerrar as inscrições. Nós temos 4 inscritos aqui. Vou pedir para o pessoal ser sucinto para a gente poder ter a participação dos 4 inscritos aqui que ainda temos. Começar pela Simone. Vai lá, Simone, sua pergunta. Boa noite a todos, boa noite, professor. Foi muito falado durante a palestra sobre a utilização de resíduos sólidos na logística reversa, né? Eu gostaria de saber se a logística reversa também abrange a utilização de lixo orgânico. Dentro da logística reversa, você tem também, eu não entrei no quesito do resíduo orgânico, porque ele dá outra palestra, né? Eu me atentei aos resíduos sólidos, que é mais palpável. Mas você pode, sim, dentro da logística reversa, você pode trabalhar com os orgânicos por meio de compostagem, por meio de produção de substrato. Eu estou implantando aqui, né, o professor Charles, inclusive, está nos auxiliando, a implantação de aproveitar todos os resíduos que a gente tem orgânicos provenientes, seja do restaurante do Instituto, que agora está praticamente parado, mas hoje nós estamos trabalhando com todos os resíduos orgânicos provenientes da limpeza dos pátios. Olha que curiosidade, Simone, a grama que cresce, que a gente corta dentro do Instituto Federal, aquilo é um resíduo orgânico reciclável e que é responsabilidade nossa, sim. A grama que a gente plantou lá é responsabilidade nossa. Não é simplesmente você jogar num lixão, não. E dá para fazer muito substrato, muita compostagem, inclusive com gerações de renda significativa. Mas faz parte também da logística reversa. Mas é outra aula. Arthur, sua pergunta, Obrigada. rapidamente. Boa noite, professor César. Boa noite, professor. Eu queria que o professor falasse um pouquinho sobre a compensação logística reversa. Porque quando a gente vê a lei 12.305 em 2010, ela é similar à lei de crédito de carbono. A Prefeitura de São Paulo hoje, ela não emite o certificado das empresas se eles não tiverem um projeto para logística reversa. Sim. É correto. Eu só posso te compensar se você mostrar que a atitude que você está tomando é correta. Eu vou te colocar um problema que vai de encontro com a questão do carbono. Recentemente, o ano passado, no meio da pandemia, foi alterada uma lei que agora não basta você simplesmente vamos pegar enquanto instituto, enquanto empresa, seja qual for ela, e dizer, né, não, eu entreguei para uma cooperativa de reciclagem. Você não vai ser penalizado, porque se vier uma fiscalização na sua empresa, ela vai querer que mostre o documento da sua empresa, entregando para a empresa responsável, para que realmente você tenha direito a não ser multado. Porque um exemplo, vamos pegar uma grande empresa, ela dizer que entregou o resíduo, vamos pegar o exemplo da metalúrgica do Átila, dizer que entregou, isso não justifica dela ser autuada. Ela vai ter que mostrar que ela entregou e somente mediante comprovação, por meio de um documento que hoje é possível você tirar ele pela internet, você não precisa ir nem na prefeitura, se chama SINIR, S-I-N-R.
Ou seja, você entregou para uma cooperativa de reciclagem 1 tonelada de sucata de ferro, então, a hora que você colocar, você preenche o documento no computador com os dados da sua empresa, com os dados para quem vai esse material, e aí sim, a fiscalização ambiental vai chegar lá e falar, tudo bem, você entregou para quem? Para a tua empresa? A legislação vai chegar e vai vistoriar a empresa que coletou para ver se ela é uma empresa segura. Porque senão depois daria margem, você está dando o resíduo para qualquer um, e aí você continua, você tem a responsabilidade compartilhada. Então, não é para qualquer um que você entrega. A legislação, nesse sentido, é muito boa. Prova que você teve ações corretas. Mas não é provar, né? Eu disse que aqui engenheiro, é projeto mesmo. É assim que funciona. É como quando a gente termina um curso técnico ou um curso superior, que muitas instituições dizem, faça um projeto para saber se o seu conhecimento está adequado. Não é simplesmente dizer que você passou em tudo. O Fernando vai fazer a última pergunta, mas antes de passar para o Fernando, aí desfecho, vou passar para a professora Edilei. A professora Edilei tem um comentário, é isso, Edilei? Um complemento? Oi, professor, boa noite, pessoal. Na verdade, a minha pergunta já foi respondida, mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade de agradecer ao professor pela excelente palestra, professor José Aurélio, o tema realmente interessantíssimo, e dizer que é bem interessante quando o senhor diz que a mudança ela começa em cada um. Então, nós temos que ter realmente uma mudança de cultura, né? A gente tem exemplos muito claros que já se tentou em algum momento fazer isso e não funcionou no Brasil, porque as pessoas não se adequaram a esse novo modelo de viver. Um exemplo bem clássico que nós temos é sacolinhas de supermercado. Nós tivemos até leis sobre isso, né? Mas quantos de nós vamos aos supermercados e ainda trazemos as sacolinhas plásticas, né? Então, é uma mudança interna, uma mudança cultural que em outros países isso já não existe mais. Vários países europeus, se você não levar sacola sua, você volta com os produtos na mão, né? Na América do Sul também, alguns países assim. Então, gostaria de realmente agradecer essa palestra e dizer que realmente a saída é essa, é uma mudança cultural e de comportamento que começa realmente na nossa casa e no nosso comportamento. Parabéns, professor. Obrigado. Dirley, você me fez lembrar agora uma situação, para encerrar os comentários aqui. Professor César, eu falo a noite inteira, viu? E há um tempo atrás, eu fiz uma compra num supermercado aqui da cidade e, como eu não carrego a sacolinha plástica, eu tenho as minhas próprias sacolas, e às vezes eu vou comprar um produto, eu carrego na mão. E aconteceu uma situação tão hilária que foi parar na gerência e quase que vai parar na delegacia. Porque eu fiz uma compra, paguei, peguei o cupom e, na hora de sair, eu não quis embalagem, eu estava com um pacote, nem me lembro o que era, mas era 1 ou 2 embalagens que cabia uma em cada mão. Eu não quis a embalagem plástica, que eu não apego, e também não queria pôr numa caixa de papelão. E quando eu fui sair do supermercado, eu fui interceptado por um segurança dizendo que não podia sair sem embalagem, que tinha que pôr dentro de uma sacola. Eu falei para ele, cidadão, eu comprei, eu paguei, eu não quero botar numa sacola. E ele tinha sido instruído que todo produto tinha que estar na embalagem, porque podia dar margem que eu estava roubando. Eu virei para ele e disse assim, meu senhor, eu paguei, só pode ver o comprovante. E ele insistiu no treinamento dele. Daqui não sai se não tiver dentro de uma sacolinha plástica. Aí eu virei e falei assim para ele, nós não vamos mais discutir. Chama o seu gerente, chama o seu chefe e a gente conversa com ele. Olha, foi quase 15 minutos para convencer aquela pessoa que eu podia sair e todo mundo ficou surpreso. E eu que passei por louco, tá bom? Só para resumir. Aconteceu parecido comigo. Muito interessante isso. Bruno, se você for bem rapidinho, eu te deixo fazer o comentário, antes do Fernando fazer a última pergunta. Prometo ser breve, por favor, bem rapidinho. Obrigado. Não, com relação realmente a essa questão cultural, né, do nosso país, uma coisa que eu costumo utilizar muito como exemplo, por exemplo, é a situação da Copa, né, onde quando estava ocorrendo o jogo do Japão, por exemplo, ao acabar o jogo, os próprios da arquibancada recolheram todos os seus resíduos, entende?
Enquanto aqui é muito comum nós vermos na rua mesmo as pessoas jogando resíduos do vidro do carro, no ônibus, jogam o papelzinho no chão, às vezes mesmo próximo ao lixo, não tem a consciência de pegar e jogar no lixo, ou guardar no bolso, ou deixar na sacola até chegar em casa. Então, realmente, isso prova, né, a diferença de cultura do nosso país para os países lá fora, que lá nós não vemos assim tanto, quase não vemos lixo, na verdade, né, pelas ruas, e isso impacta muito, né, nessa diferença cultural. Bruno, para completar o seu raciocínio, eu vou te dizer que no Japão, isso é comprovado, aos 5 anos de idade, uma criança, ela recebe uma carga horária de educação ambiental violenta, para quando ela chegar na fase adolescente e adulto, ele tenha já na cultura enraizada. Infelizmente, no Brasil, muitos estados brasileiros, o cara termina um doutorado e não teve nenhuma noção de logística reversa. Só para complementar também, deixa eu aproveitar, no hemisfério norte, de um modo geral, as pessoas, quando compram um produto, fazem 3 perguntas, né? Qual o preço? Onde gerou emprego? A fabricação desse produto, para quem gerou emprego? E a terceira pergunta é exatamente sobre o impacto que esse produto ou causou na sua fabricação ou tem com relação ao descarte da embalagem. Infelizmente, os brasileiros ficam só na primeira pergunta. Então, a importância dessa palestra hoje, da presença do professor José Aurélio, nosso de alunos logísticos, como eu falei, para conscientização de todos nós, né? Fico feliz em informar, professor, tivemos recorde de público hoje, mais de 60 pessoas acompanharam nossos diálogos logísticos, outras tantas vão assistir pelo YouTube, mas com certeza vão ter essa conscientização da importância do seu papel. O papo está muito bom, mas a gente tem um limite de tempo. O professor Fernando, a quem eu agradeço por ter feito a ponte aí com o pessoal do Instituto Federal do Ceará, que estendeu o convite de diálogos logísticos para o Instituto, os alunos e professores do Instituto Federal do Ceará. Aproveito para agradecer a presença do nosso colega, professor Fabrício, lá do Campus Caucaia, que está desde o início aqui com a gente, dos alunos do professor Fernando e professor Fabrício. Vai lá, Fernando, fecha aí na última pergunta. Obrigado, professor César. Eu tinha solicitado, acho que foi no ano passado, essa palestra para auxiliar os nossos professores, né, trazer uma pessoa da área. E aí eu agradeço ao professor Aurélio por ter trazido essa palestra muito rica. E também queria agradecer os alunos por terem dado esse público todo para você aí. Queria também dizer a eles que quando acabar agora a gravação de hoje aqui, eu vou postar a prova de vocês, viu? O pessoal de Fundamento de Logística. O pessoal de Logística Reversa vai ser uma atividade mais simples, mas vai estar lá postada. Então, a minha pergunta é a seguinte, que eu não sei se de alguma forma o professor Aurélio falou sobre a questão das empresas, e aí a gente pensando nessas empresas grandes, se eles estão fazendo de alguma forma essa logística reversa, porque elas são obrigadas, ou se elas têm que cumprir, né, aquele papel, se elas estão fazendo aquilo porque realmente querem fazer esse papel de ambientalmente correta, né? Eu queria o seu posicionamento, o que é que você acha que está acontecendo, se estão divididos, né? E outra coisa é se é possível, ou se já você consegue ver lucratividade, tanto para empresas, a própria empresa grande que trabalha com isso, e para os pequenos, né, os alunos em si, se eles teriam condições, lógico que eles têm condições, mas você acha que pode ser lucrativo, de alguma forma, abrir uma empresa ou trabalhar especificamente em algum nicho menor para ter uma lucratividade com algum serviço nessa área de logística reversa? Obrigado a todos. Professor Fernando,
Muito interessante suas duas perguntas. Eu vou responder a primeira da seguinte maneira. Eu tenho conhecimento, como eu tenho estudado esse tema, tenho mantido contato com muita gente. Existe uma parcela de empresas hoje preocupadas com as questões ambientais, empresários que se conscientizaram desse problema, mas eles também não deixam de ver que o impacto em marketing é muito bom, porque muitos compradores hoje estão exigindo e esses compradores eles estão verificando a fundo para ver se realmente você só não está fazendo isso para dar uma imagem, uma enfeitada na sua conta. Então, tem muito empresário que está se atentando a isso. E muitos deles estão se atentando porque, quando eles percebem que mexe no bolso deles, pessoal, aí é que eles falam assim, opa, tem que ver. Quando você fala de lucratividade com a reciclagem, se você pegar num balanço de uma empresa, a lucratividade vai ser receitas menos despesas. E quando você tem uma empresa que paga muitas multas e que tem pago muito, a lucratividade dele, por questões de multas ambientais, diminui. Não tomar uma multa ambiental, com certeza, aumenta muito a lucratividade de qualquer empresa. Nós temos uma empresa aqui em Rio Verde, que não vou citar o nome por questões de ética, mas ela usou muito tempo o desenvolvimento sustentável só como marketing. E quando ela cometeu algumas falhas operacionais que gerou impactos ambientais, as multas foram tão grandes que hoje ela é uma das referências para justamente falar, chega, a gente também tem que cuidar do meio ambiente, porque isso pega mal para o nosso produto, pega mal para a nossa imagem, e também mexe na lucratividade. Então, isso realmente acontece. Só que eu não tenho como te dar uma estatística no Brasil, porque eu não fiz um levantamento e ainda não encontrei um estudo que diga quantas empresas hoje aplicam logística reversa apenas por uma questão de marketing ou apenas por uma conscientização ambiental. Eu ainda não vi um estudo em termos de Brasil. Professor José Aurélio, nosso sincero agradecimento por essa aula. Os comentários aqui no chat o senhor vai ler aí, todo mundo externando a sua gratidão e a sua felicitando pela ótima palestra. Então, nosso muito obrigado pela contribuição, pela generosidade e disponibilidade de doar essa hora e meia aí para os nossos alunos. E a gente abre para suas considerações finais, professor. Bom, fico mais do que ultra, hiper satisfeito, retornar ao Acre, ao Ceará, e qual que é o outro estado? Paraná também. Paraná, Fico muito honrado em retornar a estas distâncias tão grandes da minha cidade, de Rio Verde, depois de tanto tempo. Já estive nessas localidades fazendo trabalhos para o Ministério da Educação e quero dizer o seguinte, quando a gente trabalha com esse tema tão delicado, tão importante, tão desafiador, a gente sai plantando sementes. O que eu me propus a fazer hoje era plantar sementes. Temos 60 pessoas. Ficaria extremamente contente que essas 60 pessoas contem para mais 60 pessoas a importância da logística reversa. Que dessas 120 pessoas, que a gente tenha pelo menos 30 pessoas que entendam logística reversa, não como uma questão de marketing, mas como uma nova forma de viver e de trabalhar das empresas e no ambiente familiar. E se isso a gente conseguir, as sementes foram plantadas, que era esse o grande objetivo, esse era o grande desafio, plantar sementes pela logística reversa. Espero que, de quem assistiu à aula, que leve essas sementes para frente. Ok? Obrigado mais uma vez, fiquei muito satisfeito. Quando vocês precisarem, quiserem, tiverem interesse em outros temas relacionados, podem ficar à vontade. Vocês têm meu contato, as outras instituições têm meu contato. Pode ter certeza que eu fico à disposição. Para esse tema, não tem horário para mim, não. Eu fico à disposição. Obrigado pelo coração. Professor José Aurélio, nosso muito obrigado mais uma vez.
Convido a todos para na próxima quarta-feira, estaremos aqui, mais um Diálogos Logísticos. O professor Marco Aurélio, com muita generosidade, autorizou a gravação e a postagem no YouTube. Então, amanhã, esse Diálogos Logísticos estará disponível no YouTube. E aí eu faço o convite para todos divulgarem, né, esse Diálogos Logísticos para que mais pessoas possam receber essa aula de conscientização sobre o nosso papel em relação ao meio ambiente. Muito obrigado a todos, fico muito feliz em tê-los aqui mais uma vez. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Um forte abraço a todos.